quando você voltou, o teu primeiro negócio foi a confecção. Foi isso que foi o teu primeiro negócio Por que conta você de uma abriu. oportunidade, né? Tinha alguém vendendo a loja e eu Você viu como negócio. como um negócio. Uma oportunidade. Aí como é que é o nome da empresa de marketing? A Freely comunica. Freely Comunica. Isso. Como que ela surgiu? Teve assim um start, não? Teve, Foi e isso. aí é uma longa história. Por quê? Eu comprei uma loja e ela já tinha uma cultura. Ela já tinha uma base de clientes, ela já tinha uma cultura, ela já tinha 15 anos naquele bairro. Era uma loja pequena, mas que tinha ali a sua história. Então, eu não consegui transicionar aquela história do dia para a noite, porque minimamente eu entendia que se eu mudasse tudo, eu estaria abrindo uma nova empresa. E eu poderia perder toda aquela base, perder as entradas. Então eu tinha que tomar cuidado com a minha transição de nome e etc. Então o que eu resolvi? Pensei, vou criar um projeto paralelo. E aí eu abri um projeto bem interessante que era vender confecção para crianças. Né? Isso foi durante a pandemia daí. Porque quando as coisas fecharam, eu pensei, quem vai consumir roupa agora? Vai ser criança, elas vão ficar em casa e elas vão precisar usar roupas simples, roupas do dia a dia. Então eu vou vender para esse pessoal. Aí pesquisas na internet, descobri fornecedores em Santa Catarina, muito estoque parado, porque as empresas pararam, desistiram dos pedidos, porque no ramo da confecção, da roupa, quando é verão, você está fazendo pedido de inverno, e quando é inverno, você está pedindo o verão, porque as fábricas também precisam de uma previsibilidade de estoque. Elas não podem fazer estoque para sobrar e para depois queimar aquele estoque. Então tem todo um enredo dentro desse mundo. E eu sempre fui curioso, comecei a estudar desde sempre, buscar podcasts, cursos online e entender esse mundo. Então eu sempre pensei, se eu fosse ser um açougueiro, eu gostaria de ser o açougueiro com maior experiência. Então não importava qual fosse o ramo. Se eu fosse vender caixão numa funerária, eu queria entender tudo sobre funerária. Então sempre fui esse perfil de curiosidade, né? De profissional. E aí eu comecei a entender muito daquele mundo, a mergulhar e intensivo mesmo naquele mundo da confecção. E nesse meio tempo da pandemia, portas fechadas, loja física, aí que depois surgiu lá o e-commerce, etc. Eu criei um projeto que eu achei super legal. Um projeto era meu, mas eu achei interessante, né? O que eu fazia? Então, eu acabei trocando o veículo que eu tinha, eu comprei um veículo utilitário, uma espécie de Kangoo, que é uma Fiorino, né? Para as pessoas entenderem em casa. E aí, o que eu fiz? Eu montava as grades. Então, eu tinha o tamanho 1, 2, 3, 4, 6 e 8. Menino e menina. E eu comprei, organizei isso dentro do carro. Tinha uma prima minha que fazia a divulgação no Marketplace, então ela tirava os pedidos e eu fazia a entrega. Então a loja física ficou lá, quando podia abrir tinha já uma moça que era já a herança dessa loja que eu tinha comprado, tinha uma funcionária, então ela tocava lá junto, já entendia tudo, e eu podia sair para a rua, porque eu não podia ficar sem faturar, precisava pagar aquele negócio, eu precisava pagar os investimentos. Eu, como todo mundo, tinha muita coisa para pagar e eu não sabia o que ia acontecer. Só que eu não fiquei parado, eu me reinventei dentro do próprio nicho. Então eu fazia essas vendas. Então eu circulei 42 municípios ao entorno. Então eu fiz todos os municípios ao redor de Curitiba, Colombo, Piraquara, Fazenda Rio Grande, Araucária. Eu amava dirigir, conhecer as coisas, olhar os bairros. Comecei a ver coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. Né? Então, assim, dirigir em quilometragem não era o problema. Então, quando eu chegava na casa do cliente, que já tinha um pré-pedido para valer a pena a minha ida, eles acabavam chamando vizinhos, parentes, a avó, a tia, e aí consumiam mais do que o que eu tinha previsto, né? Isso a gente vai chamar de upsell dentro do marketing, né? Que é aumentar o teu ticket. Então, se eu sair para vender R$ 100, chegava lá, conseguia converter em R$ 500. Um exemplo, né? Então, assim, eu queria que aquele negócio desse certo. E aquele negócio começou a dar certo, né? Foi daí que surgiu o e-commerce. Porque eu me senti limitado geograficamente, eu já não conseguia mais, né? Eu já estava esgotado, já estava prejudicado até mesmo da saúde, ficar muito tempo sentado, muito tempo no trânsito, exposto a tudo que você imaginar. E eu falei, bom, vou expandir agora de maneira geográfica, vou vender online. E aí foi quando eu errei.
Errei porque eu acabei investindo em uma solução que era muito grande para mim naquele momento. Então era uma plataforma muito grande. Para manter essa plataforma eu ia precisar de um gestor de tráfego, eu ia precisar de um designer, eu ia precisar de fotografias boas para poder subir o meu produto online, eu ia precisar entender de e-commerce. Eu suguei tudo que a plataforma me oferecia dentro daquilo que eu havia contratado, mas chegou um momento que aquilo não era mais sustentável, faltou ajuda, faltou gente do meu lado, por isso que eu não acredito que empreender sozinho é o melhor caminho. Eu acho que você precisa se cercar de pessoas, pessoas mais capacitadas do que você. E isso em todas as áreas, desde um contador que você escolhe, desde um funcionário que você escolhe, desde um curso, de um mentor. Eu acredito que ele sempre vai ter que ser melhor que você, estar à frente dentro da área dele, né? E o resumo foi que eu quebrei. Né? Eu quebrei e aquilo começou a não ser mais sustentável. Depois que as portas voltaram a abrir, aquilo que eu pagava de custo já não era mais. Houve alteração de preços, então o plástico mudou, o fio mudou de preço, a matéria-prima em geral, e eu não conseguia mais vender aquele preço que eu vendia, porque eu vendia algo popular. Porque foi a melhor estratégia daquele momento atingir as classes C e D, né? Que eram quem estava consumindo mais. Eu lembro que na época eles tinham um cartão, eu não lembro o nome, que eles recebiam um benefício do governo. E aí eu logo coloquei máquina de cartão e habilitei para poder receber aquele pagamento. Então as mães o meu público-alvo eram mães, mulheres, em 99%. E eu lembro que eu adaptei, coloquei a minha prima para atender as mulheres, minha mãe atendia as mulheres, para que também não houvesse nenhuma objeção que se ela está sendo atendida por um homem vai trazer o produto na minha casa. Então a gente explicava que era algo seguro, era algo profissional, nós éramos uma loja e que eu era o entregador. Então eu me apresentava como entregador, só para quebrar todas as objeções possíveis e eu poder fazer essa venda. Enfim, foi legal enquanto durou, mas depois ele não era mais sustentável. Vários erros. Erro de eu não ter ninguém mais experiente que eu, em fazer investimento em lugares errados, não me cercar de pessoas mais experientes, não buscar ajuda quando eu precisei de ajuda. E aconteceu o que aconteceu, mas também de toda essa dor, né, que foram várias dores, mas aqui eu estou resumindo, veio essa nova esperança de eu transformar o meu negócio. E lá surgiu o nome Freely, que era uma tradução literal de free, né? Livremente, né? Então a gente criou uma marca e a marca era um avião e a gente entendia que criança tinha que ser livre para brincar, livre para se sujar, livre para estragar mesmo aquela roupa. E por isso era um avião, porque a gente imaginou que a criança fazia um avião de papel, ela jogava aquele avião. Isso estava linkado já com a minha história de ter viajado, de ter conhecido o mundo. Então tinha todo um enredo na criação da marca e ficou Freely. Então todo aquele projeto que a gente criou, eu não quis jogar fora. Aí nós fizemos um rebranding, né? No caso, um redesenho da marca, quando eu troquei de nicho, literalmente. Então, no passado, ela tinha cores que comunicavam com criança, então tinha um azul bebê, um amarelo, um roxo, então ela comunicava com esse público, né? E depois a gente fez uma transição que a gente eliminou essas cores primárias e deixou cores um pouco mais uniformes, então a gente usa muito o roxo e o cinza, assim, basicamente. Então a gente fez um rebranding, deu uma ajustada, mas não quis mudar o nome. E aí ficou Freely. E essa história da Freely que você perguntou, acho que eu fiz uma volta enorme, né, pra contar, mas é por isso a história do nome. E ficou o nome e tá lá. E aí mudamos razão social, mudei os quinais, adaptei todo, né, a minha documentação. E tá lá até hoje. E a Freely é a mãe de tudo, eu diria. Que legal. Eu gosto de escutar essas histórias, né? Porque, não sei se você vai lembrar, Alessandro, até a gente teve aqui o Ângelo, né, que foi aqui Sim. 15 dias atrás, que também é empreendedor, né? E por que eu gosto de escutar essas histórias? Porque você vê os desafios, que todos tiveram erros, acertos, tiveram desafios a serem superados, o que mostra que não existe o mundo ideal do empreendedorismo. Você vai ter que aprender, você vai ter que buscar experiências, você vai ter que errar. Uma vez eu vi uma frase assim, não tenha medo de errar, mas erre rápido e corrija rápido e aprenda. E se possível não errar de novo, né? Naquele mesmo. É anotar, né? Anotar o erro e tentar não repetir ele, né? E daí surgiu, era Freely, que era a marca de roupas infantis. Isso. E a empresa de marketing é Freely também, não? É Freely Comunica. E daí a gente Freely trouxe o Comunica Comunica. para poder minimamente
comunicar que a gente trabalha com comunicação.